E agora nós vamos fazer uma acupuntura sem agulha. A nossa sessão ela é dividida em duas partes. Primeiro nós vamos estimular pontos que ajudam o sistema corpo-mente a baixar a resistência, aceitar essa técnica, aceitar essa ferramenta de cura. E depois nós vamos trabalhar os pontos que vão nos ajudar a acabar com o condicionamento de comportamentos compulsivos que geram dependência e que não fazem mais bem para você. Estratégias antigas que agora não têm mais lugar na sua vida, não servem da mesma forma que um dia já serviram. Tá certo? Vamos começar então, vou te apresentar os pontos da primeira etapa. Então eu tenho o ponto que a gente chama o ponto do karatê, que é bem aqui, e que você pode estimular dessa forma com os dedos, e são toques suaves, tá? Ou você pode fazer usando o ponto de uma mão para estimular o ponto da outra, assim. Depois nós vamos usar um ponto que fica aqui a 1/3 nesse caminho entre o nariz e o lábio. Por fim, nós vamos usar o ponto que fica no centro, logo abaixo do lábio inferior. Esses são os pontos da primeira etapa. Vamos para os pontos da segunda etapa. Primeiro ponto, no canto interno da sobrancelha. Segundo ponto, o cantinho do olho. Terceiro ponto, ele fica aqui no rosto e você vai sentir aqui centralizado que tem uma depressãozinha. Quarto ponto, nós vamos associar 2 pontos da outra rodada. Quinto ponto é aqui no colo, no ossinho da saboneteira, ó. Você desliza a mão, você sente que tem um lugarzinho mais baixinho. Todos esses pontos que nós estamos mostrando são pontos de acupuntura. Então, são regiões que são mais sensíveis ao toque. Você vai notar. E para finalizar essa rodada, pulso. Pulso. Você pode fazer primeiro o direito, depois o esquerdo, vice-versa, não vai ter problema. Essa ordem não vai alterar o nosso exercício. E aí eu vou estimular os pontos aqui, falando as frases aqui e você me acompanha, tá bom? Você repete as frases aí, estimulando os pontos aí. Vamos começar? Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me aceito como eu sou. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me amo profundamente. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me aceito como eu sou. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me amo profundamente. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me aceito como eu sou. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me amo profundamente. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me aceito como eu sou. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me amo profundamente. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me aceito como eu sou. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me amo profundamente. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me aceito como eu sou. E apesar de todas as minhas dificuldades, eu me amo profundamente. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me aceito como eu sou. E apesar de todas as minhas dificuldades, eu me amo profundamente. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me aceito como eu sou. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me amo profundamente. Apesar de todas as minhas dificuldades, eu me aceito como eu sou. E apesar de todas as minhas dificuldades, eu me amo profundamente. Eu me abro para a limpeza e libertação
dos padrões que geram compulsão e dependência. Eu me abro para a limpeza e libertação dos padrões que geram compulsão e dependência. Eu me abro para a limpeza e libertação dos padrões que geram compulsão e dependência. Eu olho com distanciamento para os padrões de compulsão e dependência, e assim eu desfaço qualquer identificação que um dia já tive com esses padrões. Eu olho com distanciamento para os padrões de compulsão e dependência, e assim desfaço qualquer identificação que um dia já tive com esses padrões. Eu olho com distanciamento para os padrões de compulsão e dependência, e assim desfaço qualquer identificação que um dia já tive com esses padrões. Todas as células do meu corpo reconhecem essa mudança vibracional e se desapegam imediatamente de qualquer padrão de compulsão e de dependência. Todas as células do meu corpo reconhecem essa mudança vibracional e se desapegam imediatamente de qualquer padrão de compulsão e de dependência. Todas as células do meu corpo reconhecem essa mudança vibracional e se desapegam imediatamente de qualquer padrão de compulsão e de dependência. Todas as células do meu corpo se alinham com um padrão amoroso de força e de poder que ocupa o lugar que antes era de padrões negativos. Todas as células do meu corpo se alinham com um padrão amoroso de força e de poder que ocupa o lugar que antes era de padrões negativos. Todas as células do meu corpo se alinham com um padrão amoroso de força e de poder que ocupa o lugar que antes era de padrões negativos. Eu me alegro de ser quem eu sou e todas as células do meu corpo expressam essa alegria de ser. Eu me alegro de ser quem eu sou e todas as células do meu corpo expressam essa alegria de ser. Eu me alegro de ser quem eu sou e todas as células do meu corpo expressam essa alegria de ser. Amor eu sou. Gratidão eu sou. Respira fundo. Observa como é que o seu sistema corpo-mente ficou depois dessa prática. Você está fortalecido? Você se sente aliviado? Você sente a diminuição ou mesmo o desaparecimento, a desconstrução de padrões negativos? Tá com vontade de fazer mais uma rodada? Faz mais uma, mais duas vezes e vai observando o seu sistema corpo-mente. Eu me despeço de você, desejando muita saúde, muito bem-estar, muita felicidade. Namastê.